Falando do jogo de ontem, da goleada do Cruzeiro, o senhor esteve em loco, já deu uma apimentada e uma pincelada no bloco inicial, dando uma cornetada no Itabirito, na Cidade Encanto, mas o que vistes ontem no Indepa? Um Cruzeiro organizado, CJ. Ué. Um Cruzeiro organizado. Né? Cada um fazendo a sua função já pré-estabelecida, trabalhando ao natural. Um jogo em que o Cruzeiro foi dominante. Eu vou falar aqui do primeiro tempo, porque o primeiro tempo é onde a coisa se definiu na partida, né, CJ? Um primeiro tempo muito bom da equipe do Cruzeiro. Óbvio, né? Temos que falar aqui da fragilidade da equipe do Itabirito, mas o Cruzeiro não tem nada a ver com isso. E a partir daí o Cruzeiro conseguiu no minuto 10, né, um pênalti em cima do Dudu, o Gabigol no minuto 13. 2 pênaltis, né? No mesmo lance, foi não? Eu não achei... Toma-lhe um rapa, levanta, toma-lhe outro. Eu acho que no segundo foi e no primeiro não, tá? Mas, né, pênalti, o Gabigol faz a cobrança, o goleiro Rodolfo faz a defesa e na sequência, no rebote, ele pega e faz o gol e dá mais tranquilidade para esse time do Cruzeiro, que tinha posse de bola, tinha muita construção ofensiva, time volume ofensivo, conseguia jogar muito bem pelos lados. Aliás, já vou fazer aqui um parênteses, né, para os dois jogadores de lado do Cruzeiro, tanto o Marquinhos pelo lado direito quanto o Dudu pelo lado esquerdo. O que o Dudu fez ontem, CJ, há muito tempo eu não via, tá? Há muito tempo eu não via. Um jogador com confiança, um jogador que ia para os duelos e vencia a maioria deles. Um cara ali que conseguiu desenvolver muito bem um jogo e que isso facilitou muito a vida tanto do Matheus Pereira quanto também do Gabriel Barbosa. Aí, por volta do minuto 30, a defesa do Itabirito bateu cabeça, o Gabigol rouba uma bola, já invade a área e chuta na saída do goleiro Rodolfo, fazendo 2-0 e 3 minutos depois, um cruzamento do Matheus Pereira, também com a pressão alta. O time do Cruzeiro roubando a bola já no setor intermediário, a bola sobrou para o Matheus Pereira pelo lado esquerdo, cruzou e o Marquinhos faz um movimento muito bonito para cabecear essa bola. Ele vai por trás do defensor, ataca bem a bola, faz o gol, fazendo 3-0 e aí lá pelos acréscimos, mais um penal, o Serginho, ele coloca a mão na bola, né? Coloca o bíceps na bola. Ele enfim, uma esticadinha no braço. Penal que o Gabriel Barbosa faz e completa o seu hat-trick, concluindo aí um 4-0 no primeiro tempo para favor do Cruzeiro. Um jogo muito dinâmico da equipe celeste, um jogo em que não tinha nada a ver com aquilo que a gente viu do professor há algumas semanas atrás, ou ao longo dessa passagem do Fernando Diniz no Cruzeiro, né? Um time que parecia que o time estava preso, CJ, e ontem ele estava sem algemas. Um time que se soltou, um time que desenvolveu o jogo, um time que conseguiu fazer o resultado. Agora... achou o treinador então? Achamos o professor. Mas o Wesley é um bom profissional, sempre foi um bom profissional, CJ. E o que mais me chamou a atenção do jogo é a movimentação do ataque do Cruzeiro, né? Porque a vantagem de você ter o Gabigol como atacante é essa mobilidade que ele dá pro ataque. Ele não é aquele atacante centroavante preso, pesado. Então, é óbvio que ele vai jogar, né, centralizado, né, como um atacante autêntico, mas ele, em alguns momentos, ele volta, não volta tanto como ele voltou, por exemplo, contra o Betim, mas volta ali um pouquinho no setor intermediário e consegue também ajudar na construção ofensiva. Ele deu um passe de trivela pro Matheus Pereira, que o Matheus Pereira, ele meio que erra o domínio e o goleiro Rodolfo faz a interceptação, mas ele quase deu uma assistência ontem também. Então, é um jogador que, com esse potencial, o CJ do Cruzeiro tem tudo para crescer. E aí, óbvio, a gente tem que falar do outro lado também da fragilidade da equipe do Cícero Júnior, um time que não conseguiu enxergar a bola enquanto o Cruzeiro jogou mesmo a Vera, quando o Cruzeiro realmente impôs o seu ritmo, encontrou muita facilidade em todos os espaços, dado muito em função da fragilidade também do Itabirito. Mas, CJ, foi um bom jogo. O 4-0 no primeiro tempo, ele é simbólico. Ele mostra que ou os caras não estavam entendendo o professor Fernando Diniz. Pode discordar, Gris, se você quiser. Pode discordar se você quiser. Vai discordar. Ou o Itabirito não podia estar na primeira divisão. Então eu vou aproveitar a fala do Dudu já para passar a resenha pro Gris, para poder ver se ele concorda, se ele discorda e o que ele viu. Porque o Dudu ontem falou sobre o time ter jogado tanto após a saída do Diniz. Foi assim, Dudu? Primeiro, eu acho que o torcedor não vai ao time, né? O outro jogo. Acho que
torcedor entende que está no começo da temporada. Eu acho que isso vinha do ano passado, né? Infelizmente, por um final de temporada não muito boa da equipe. Mas não só eu, o Gabigol, mas como os outros jogadores, a gente tem que procurar se entrosar, procurar fazer o melhor em prol do Cruzeiro, porque a gente sabe que a camisa do Cruzeiro é maior que qualquer jogador, né? Então a gente tem que procurar fazer o melhor para o Cruzeiro continuar bem dentro da competição. E a gente sabe que a gente precisa muito vencer esse Campeonato Mineiro e a equipe está bem empenhada nisso. Aí, ó, falou o Dudu, dá aquela risadinha no início da pergunta, mas justifica. Ô, Grice, o que você discorda, concorda do cabido do jogo de ontem? Ô, CJ, o Cruzeiro enfrentou um dos times mais fracos do Campeonato Mineiro e fez o que tinha que fazer, né? Oscilando dentro do jogo, o segundo tempo do Cruzeiro foi muito ruim, muito ruim. Como era de se esperar, faz parte, é pré-temporada ainda, é o que a gente vem falando aqui desde o início, o time vai ter momentos bons, momentos ruins. Enfrentou um adversário muito frágil, fez um gol muito cedo, e isso tirou boa parte do peso, né? O Cruzeiro, até o lance do pênalti, o Cruzeiro estava claramente ansioso, errando alguns lances, né? Teve uma jogada que o Matheus Pereira fez um corta-luz, aí o Dudu deixou a bola passar também, porque correu achando que o Matheus Pereira ia pegar a bola. E aí os dois ficaram se olhando ali. Tinha um nervosismo, uma pressão, de certa forma, pelo resultado. Dudu fez um grande jogo, com muito espaço para jogar, né? Recebendo a bola muitas vezes com espaço e carregando de frente. O Dudu é muito habilidoso. Fez um grande jogo, Dudu. Para mim foi o melhor jogador em campo. Ou o melhor jogador do primeiro tempo, né? Porque o segundo tempo do Cruzeiro não existiu. Mas... E aí começou a achar os espaços, foi ganhando confiança, né? À medida que o Dudu pegou a primeira bola e conseguiu o drible, aí pegou a segunda bola, conseguiu o drible, pegou a terceira bola, conseguiu o drible, ele foi ganhando confiança dentro do jogo e aí o Itabirito não conseguiu parar. O Itabirito com muitas limitações. A gente brincou aqui no primeiro bloco, mas assim, eu acho importante para os clubes do interior, às vezes você ter 1, 2 jogadores que já tem um pouco mais de vivência, que já tem experiência e tudo, mas assim, é um time com muito jogador veterano e que não consegue competir, né? Tem muita dificuldade para competir e o Cruzeiro teve facilidade para construir o resultado. É claro que tem muito mérito do Cruzeiro, é um time tecnicamente bom e isso, quando você tem espaço para jogar diante de um time frágil, faz o gol cedo, isso você vai construir essa vitória com muita naturalidade. É óbvio que ninguém nunca vai saber o que aconteceria se o Fernando Diniz fosse o técnico do Cruzeiro ontem. É impossível falar que o Cruzeiro jogaria igual ou que o Cruzeiro jogaria diferente. Mas assim, taticamente, de ideia de jogo e tudo, pouquíssimas diferenças em relação ao que o Cruzeiro vinha fazendo. O Cruzeiro tentou sair jogando de trás o tempo todo ontem, todas as jogadas tentando sair de trás. O Cruzeiro teve os jogadores vindo buscar a bola aqui nos pés dos zagueiros várias vezes. O Gabigol veio várias vezes buscar a bola nos pés dos zagueiros. Teve o Cássio errando saída com os Mas pés. o Cássio errando saída com os pés. Mas não tanto quanto, por exemplo, contra o Betinho. A grande diferença, que foi para mim um grande facilitador para o Cruzeiro ontem, que destravou um pouco o jogo do Cruzeiro ontem, é que o Itabirito em nenhum momento pressionou a saída de bola do Cruzeiro no primeiro tempo, né? O Itabirito deu muito conforto. O Fabrício Bruno várias vezes pegou a bola no campo de defesa e conseguiu arrastar a bola até no campo de ataque. E isso foi um facilitador para o Cruzeiro. O Cruzeiro foi pouco pressionado no primeiro tempo. A marcação do Itabirito não estava chegando, né? Estava tendo espaço. E aí quando você tem jogadores ótimos como tem o Cruzeiro, com conforto para jogar, naturalmente você vai construir um resultado com mais facilidade. Enfim, CJ... Foi uma boa vitória do Cruzeiro. Acho que ela tem pouquíssima relação com a mudança de treinador. Pouquíssima. Não sei não. De 0 a 10, você acha o quê? Uns 2? E olha lá. Talvez um pouco do ambiente. Eu acho que, de fato, assim, o ambiente estava mais pesado com o Fernando Diniz, óbvio. Porque a pressão estava maior com ele lá. Isso eu não tenho dúvida. Mas em termos táticos, técnicos, de ideia de jogo, de estratégia para vencer o jogo contra o Itabirito, nenhuma. Que isso, gente. O William, hora nenhuma, ele centralizou ontem. O Kaique, hora nenhuma, ele centralizou ontem. O Gabigol, ele não foi buscar a bola nos zagueiros, na minha opinião. Pra mim, ele foi buscar na intermediária ali. E aí, óbvio, tem a questão da pressão do Itabirito, realmente, que não aconteceu. Agora, é aquilo. O Cruzeiro fez o que tinha que fazer mesmo. 4-0 no primeiro tempo. Pra mim, ele é muito simbólico, CJ. Ele é muito simbólico. 4-0 no primeiro tempo é muito simbólico.
Qual foi a última vez que o Cruzeiro fez 4x0, seja em qual campeonato for? E outra, que o Gris, quando você fala do segundo tempo, que o segundo tempo foi muito ruim, é que um 4x0 influencia. Não, claro que influencia. Você já volta do intervalo com 4x0 até você dar uma largada. O relaxamento é natural. Eu não tô... é porque o segundo tempo do Cruzeiro foi ruim, de fato. O Cruzeiro errou muito. Tecnicamente, o segundo tempo do Cruzeiro foi péssimo. Errando alguns passes fáceis e tudo mais, como foi em outros momentos dessa temporada. E é normal, CJ. É normalíssimo o que aconteceu ontem por dois motivos. Primeiro, pelo relaxamento, que aconteceu e que é natural. E segundo, porque é pré-temporada ainda, cara. Isso vai acontecer. Vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins. E aí tem um ponto que aí eu já discordei um pouco do Wesley Carvalho. Eu acho que ele demorou um pouco para mexer no time. Eu, no 4x0, esperava ali uns 10 minutos e já fazia 5 alterações de uma vez. No segundo tempo? No segundo tempo. Mas aí Pra você dar- mata. E se você tem um jogador contundido, Capitão? 4x0, CJ. Ué, Não, mas- tudo bem, você eu tenho fica com a menos. três paradas, gente. Que seja, mude 3, depois mude 2, não interessa. Eu teria mudado o time mais rápido do que Ainda ele bem mudou. que você não é treinador, viu, Capitão? Não, eu teria mudado, gente, olha só, fisicamente falando, eu teria trocado o Romero, eu teria preservado o Matheus Pereira, já teria colocado o Eduardo, já teria tirado o William, colocado o Fagner, colocaria o Lautaro no lugar do Marquinhos, pra dar rodagem, pra dar minutos pra esses caras mesmos. E aí um 4x0 é melhor que esses caras entrarem. Aí A única mexida que ele não fez aí foi o- ele demorou pra fazer isso, na minha opinião. Ele podia ter feito antes. Mas enfim, bom resultado.